Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste dia chamado hoje, estamos aqui novamente na Tua presença, Pai. Apresentamos ao Senhor as nossas vidas, nossas famílias, tudo que nós temos, Pai, é do Senhor, Pai. Então, Senhor, seja o Senhor na direção, nos mostrando o caminho, nos dando através da Tua palavra entendimento, Pai. Não queremos fazer nada pela nossa vontade, mas sim pela vossa vontade, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo mal, toda astuta cilada do diabo, toda inveja, toda oração contrária, toda seta, Senhor, que tenta nos alcançar na nossa jornada. E que sejamos verdadeiramente, Senhor, fiéis aos princípios da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Confessamos hoje todos os nossos pecados, as nossas iniquidades e pedimos ao Senhor, nos ajuda pela sua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao Rio, estamos na nossa residência e mais um dia estamos aqui na presença do Senhor para trazermos o entendimento da palavra de Deus. Mas esse entendimento ele é buscado através do estudo da palavra. É o que nós fazemos diariamente, através desse devocional, amém? Antes de qualquer coisa, eu te peço mais um dia que você deixe a sua curtida nesse vídeo, amém? Marque aí a notificação para que você possa receber os vídeos diariamente, mas antes se inscreva no nosso canal, amém? E eu te peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo com seus contatos nas redes sociais, para que Deus possa falar através de você àquele que Ele assim o queira falar, amém? Bom, amados, hoje nós acordamos, estávamos aqui orando e refletindo, e Deus nos levou no livro de Isaías, capítulo 59, amém? O qual nós vamos ler agora. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aqui nesses dois primeiros versículos, a palavra de Deus já nos ensina que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado, ele causa separação. Deus, ele fala que ele está pronto a ouvir todos aqueles que o buscam, mas que os seus pecados afastam o ouvido de Deus. No 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que crame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam os ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue de inocentes. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento.
Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. As ações pecaminosas, elas nos levam a grandes derrotas. E devemos fazer uma autoavaliação em cima disso. Mas a partir do versículo 9, nós vamos ver sobre o reconhecimento do pecado. Por isso, está longe de nós o juízo e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, eis que há só trevas. Para resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. A confissão do pecado e o afastamento de Deus é necessário a partir do momento que não entendemos a exortação do Senhor. Confessar os pecados é o caminho de aproximação, mas caso contrário, Deus se afastará de nós e buscaremos e não encontraremos. Quando no versículo 10 ele fala como um cego que apalpa a parede durante o dia e não chega a lugar nenhum, é que Deus ele se retira da presença daqueles que caminham no pecado. O 11. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pomba, esperamos o juízo e não há a salvação e ela está longe de nós. Quantos estão clamando a Deus por soluções, mas não abrem mão das suas iniquidades? Confessam, mas não mudam, não se apartam do mal. Mas, a partir do versículo 12, vem a promessa de Deus. Nos versículos 12 e 13, nós vamos ver o compromisso de Deus em nos ajudar. Versículo 11. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos os juízos e não há. A salvação, ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, e retirarmos-nos do nosso Deus, é o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Primeira coisa, devemos confessar os nossos pecados e reconhecer os nossos erros, porque assim conseguiremos buscar a justiça divina. O 14, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desviou do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou e o não haver justiça. A partir do 16, nós vamos ver a intervenção divina de Deus. Deus intercede em favor do seu povo. Há uma promessa de um redentor e a aliança que é feita por Deus eternamente com o seu povo. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestimenta, a vestidura da vingança, e se cobriu do zelo como de um manto.
Segundo as obras dele, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-se-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente perpetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Amados, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E aqui, em Isaías 59, o profeta nos fala sobre alguns tópicos importantíssimos. O primeiro, reconhecermos os nossos pecados e confessá-los perante ao Senhor. Isaías, ele traz uma descrição clara à condição pecaminosa da nossa humanidade e a separação resultante desses pecados de Deus. O motivo importante de oração é pedir a Deus que nos ajude a reconhecer os nossos próprios pecados e a eles sinceramente nos arrependermos deles. Devemos orar a Deus que nos conceda corações limpos de todo pecado, mentes limpas, alma purificada. Que a nossa oração seja: Senhor, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos a nos arrependermos e nos transformarmos de toda a iniquidade. A oração é o diálogo com Deus, pois somente a partir do momento que nós podemos reconhecer os nossos pecados é que virá a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nos dias de hoje nós vemos as pessoas buscam ao Senhor, mas não abrem mão das suas iniquidades. São vícios que não são extirpados. Há aceitação de Jesus, mas não há conversão. Pois somente assim, meus irmãos, nós teremos a intervenção divina e a justiça de Deus sobre a nossa vida. A justiça e a redenção de Deus é o que nós buscamos. E podemos orar para que Deus intervenha em situações de injustiça, opressão e sofrimento ao nosso redor em todo o mundo. Mas não podemos esquecer, tem que haver conversão, tem que haver mudança. Sinceramente, ore para que Deus use o seu próprio braço para trazer salvação e justiça aos necessitados. Que a nossa oração ela chegue ao reino de Deus. E que nós oremos: Senhor, traga, em nome de Jesus, intervenção nas situações de injustiça, opressão e sofrimento que o seu povo sofre, trazendo a sua justiça e a sua redenção sobre a nossa vida, pois somente o Senhor tem esse poder de restaurar o que está quebrado. E finalmente, renove a sua aliança com Deus. Reconecte a sua sintonia com Deus. Deus, ele prometeu que eternamente honraria o seu povo. Nós é que nos apartamos dele, através das nossas mentiras, das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Peça a Deus renovo na sua fé e renova o seu compromisso com ele. Ore a Deus pela sua presença através do Espírito Santo. Ore dessa forma: Senhor, renove a minha fé neste dia de hoje, o meu compromisso contigo.
que possamos verdadeiramente experimentar a tua presença constante e sua orientação em nossas vidas, à medida que nos voltemos para ti, ó meu Deus amado. Grave essas orações, execute-as diariamente, e que a palavra do profeta, ela entre no teu coração. Só existe uma coisa que nos separa de Deus, é o nosso pecado. Toda mentira, toda iniquidade nos aparta de Deus. E até hoje Deus espera que nós possamos estar surretos perante a tua palavra e as tuas ordenanças, para que ele possa nos honrar. Pois ele prometeu que seria fiel ao seu povo, que é fiel com ele. Amém? Que essa palavra, ela entre no teu coração e que você tenha atitude de mudança. A palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes, ela fala assim, ó: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que esses, pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria havendo herança, e de proveito para que vem o sol. Um dia novo se faz. Eclesiastes 7, do 9 ao 11. Seja sábio perante ao Senhor. Seja sábio ao falar com o Senhor. A palavra de Deus diz que todo homem é pecador, mas não deve ser escravo do pecado. Somos pecadores pela nossa natureza humana, mas não servimos ao pecado. Servimos a um Deus vivo que nos honra, nos cuida e nos livra de todo mal pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã apresentamos a Ti a palavra que foi ministrada, Pai. Que o Senhor venha como essa semente, Pai, germinar no coração daqueles que estarão ouvindo essa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá autoridade e sabedoria para expulsarmos da nossa vida tudo aquilo que desagrada ao Senhor, Pai. Toda iniquidade, todo pecado, toda mentira, Pai. Para que possamos verdadeiramente, Pai, clamarmos pela sua intervenção de justiça sobre as nossas vidas, Pai. E que possamos andar intimamente com o Senhor, Pai. Renova a sua conexão conosco. Renova a sua aliança conosco nesta manhã, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Por mais um dia, Senhor, eu te glorifico, Senhor, pela cura do pastor Melquisedeque. Muito obrigado, Senhor, por essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo, segundo a tua vontade, Pai. Nós te glorificamos e te agradecemos e te pedimos, Pai. Tira do nosso meio todo o espírito de inveja, toda oração contrária, toda maldição que é lançada de dia e de noite, Pai. Livra a nossa casa, Senhor, das astutas ciladas do inimigo, Pai. Eis-nos aqui perante ao Senhor, clamando a um Deus vivo, Pai, renovando os nossos votos perante a Ti, pois somente o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Deus é contigo, Jesus te ama e eu também. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.